Você já se perguntou por que tantas pessoas são desconfiadas com líderes religiosos e políticos? Por que a hipocrisia parece estar em todo lugar? Nessa mensagem quero refletir com você sobre Mateus 23, versículos de 1 a 12, onde Jesus desmascara a hipocrisia dos líderes de sua época com uma clareza impressionante. Ele não apenas expõe as falhas deles, mas também oferece uma visão revolucionária sobre o que significa ser um verdadeiro líder. Se você alguma vez se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada por expectativas irrealistas ou desanimou pela falta de autenticidade dos que estão no poder, essa mensagem é essencial para você. Vamos explorar como as palavras de Jesus há mais de 2000 anos ainda ressoam poderosamente hoje, oferecendo um caminho de integridade e serviço humilde que contrasta radicalmente com as práticas que muitas vezes vemos ao nosso redor. Prepare-se para descobrir como aplicar esses ensinamentos transformadores na sua vida diária. Este não é apenas um estudo bíblico, é um chamado à ação para todos nós que buscamos uma igreja mais justa e líderes verdadeiramente inspiradores. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Por isso vocês devem obedecer-lhes e fazer tudo o que dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Amarram fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem mesmo com um dedo. Jesus começa seu discurso alertando a multidão e a seus discípulos sobre os escribas e fariseus. Ele reconhece que eles se assentam na cadeira de Moisés, um termo que sugere autoridade para ensinar a lei de Moisés. Jesus instruiu as pessoas a ouvirem e seguirem os ensinamentos corretos dos fariseus que estão alinhados com a lei, mas adverte para não imitarem suas ações, pois eles não praticam o que pregam. A crítica de Jesus se intensifica ao descrever como os fariseus impõem regras e exigências pesadas sobre o povo, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudar ou a aliviar esses fardos. Além disso, Jesus observa que os fariseus realizam suas ações religiosas com o objetivo de serem vistos e admirados pelos outros, buscando reconhecimento e honras sociais, como os melhores lugares nas sinagogas e os cumprimentos nas praças. Jesus conclui esta parte com instruções diretas a seus discípulos sobre como devem comportar-se como líderes, contrastando fortemente com os fariseus. Ele os aconselha a rejeitar títulos de superioridade como rabi, pai ou mestre, pois tais títulos promovem desigualdade e uma falsa noção de autoridade espiritual. Em vez disso, Jesus promove a igualdade entre seus seguidores e deixa claro a importância de ser servo, reforçando que o maior entre vocês deve ser seu servo. Este é um princípio fundamental que desafia as normas sociais e religiosas da época e dos nossos dias, propondo um modelo de liderança baseado na humildade e no serviço ao próximo. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina nesse capítulo, ou quer nos ensinar, é que a credibilidade nasce da consistência das ações, não da aparência. E isso faz toda a diferença com quem você segue, tá? E com quem eu sigo também. Credibilidade nasce da consistência das ações. Não é porque a pessoa fala bem, aparenta ser um excelente mestre na lei, nas escrituras, mas apareceu hoje, surgiu hoje, e nós já vamos entregar nossas vidas a ele ou a ela. Não. Vamos observá-lo. Vamos ver o que ele diz, o que ela diz, como ele vive, como ela vive. Porque, meu irmão, minha irmã, é no longo prazo que nós vamos conhecendo as pessoas. É na consistência de suas ações. E nesse sentido, em 1 João 3,18 está escrito: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A consistência é fundamental para o homem e a mulher de Deus. E nesse sentido, Jesus nos ensina que a liderança é demonstrada pelo exemplo. Há muitas pessoas hoje que ocupam cargos eclesiásticos não porque foram vocacionados ou vocacionadas, mas porque alguém achou que eles deveriam estar ali e isso aconteceu. Mas na perspectiva do reino de Deus, a liderança, ela
deve ser demonstrada pelo exemplo. E nesse sentido, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, está escrito o seguinte: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O apóstolo Pedro está falando aqui aos presbíteros, aqueles que lideravam a igreja. E a ordenança dele é: vocês devem ser um exemplo para o rebanho. Para o líder, uma das coisas mais importantes que ele deve ter, ou ela deve ter, é a integridade. A integridade é mais influente do que o mero discurso, do que o que ele fala ou o que ela fala. A maneira como ele vive, entende? É isso que faz toda a diferença. Provérbios capítulo 20, versículo 7 está escrito: o justo leva uma vida íntegra, felizes são seus filhos depois dele. É a maneira como nós vivemos. A essência do evangelho está em como nós o vivemos. Não é o quanto eu sei do evangelho. Não é o quanto você sabe sobre o evangelho. É o quanto nós vivemos do que sabemos. Ao longo da minha vida, eu evangelizei muitas pessoas. Pessoas que sabem muito em termos de conhecimento, com títulos impressionantes em termos acadêmicos, e também já evangelizei pessoas simples. Já tive contato com muitas pessoas simples. E um dos testemunhos que me impressiona mais recentemente é um que eu ouvi enquanto estava em um evangelismo com a nossa igreja em Emas. Um senhor que se converteu, ele não sabia ler. E quem lia a Bíblia para ele era a sua sobrinha. E do que ele ouvia de sua sobrinha, ele ia fazendo esboços de pregação. E mesmo sem saber ler ou escrever, porque ela era quem fazia tudo para ele. Ela lia a Bíblia para ele e ele tinha as ideias de esboço e ia falando para ela. E nesse processo ele escreveu, à época, mais de 300 esboços de sermão. E eu louvei a Deus por isso. Porque não é o quanto eu sei. Há muitas pessoas no Brasil e no mundo que sabem muito mais do que aquele irmão, mas que não dão os frutos que ele dão. Porque com o que eles sabem sobre Jesus, eles não fazem nada. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem amplas as filactérias e prolongam as franjas de suas vestes. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas. Diante do Senhor Deus, o valor não vem da visibilidade, mas da virtude. Pois é, não é a visibilidade, quanto eu ou você aparecemos, que deixa Deus impressionado, mas é a nossa atitude de coração. Por isso que na eternidade nós veremos muitos anônimos ocupando lugares muito importantes. Pessoas que nunca foram vistas, citadas nos livros ou nunca apareceram nos palcos. E por que isso? Por causa do que está escrito em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nesse processo é muito importante, meu irmão, minha irmã, que eu e você busquemos a aprovação do Senhor, não a aprovação dos homens. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso dizendo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Você e eu precisamos tomar essa decisão. Isso não significa que nós não vamos conviver como igreja, que nós nunca vamos ceder. Mas no íntimo do nosso coração, o nosso desejo deve ser sempre de agradar a Deus, entende? Se nós formos sinceros nesse sentimento, nós vamos tanto servir ao Senhor intensamente, como nós vamos ser uma bênção para a nossa comunidade, a igreja onde nós congregamos. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que acham que, se eu amar a Deus de todo o meu coração, então eu vou viver brigando com as pessoas na minha igreja. Não, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos abrir mão dessa ideia de que não há outras pessoas que amam a Jesus. Há muitas pessoas que amam a Jesus sinceramente, mas que são pecadores, como eu e você, mas que estão tentando acertar. Há pessoas que só querem um apontamento, um direcionamento. Elas são sinceras no seu desejo de conhecer a Deus. Então vamos abrir mão dessa mentalidade de que só nós queremos a Deus. Isso não existe, tá? O maior entre vocês deverá ser servo, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A sociedade dos nossos dias valoriza a aparência de impressionismo.
pessoas que se portam de forma que as impressione. As pessoas querem ver alguém confiante, alguém impressionante e tal. E muitas vezes nesse contexto, humildade é visto como fraqueza. Mas na perspectiva do Senhor Jesus e da sua palavra, humildade é força, não fraqueza. Provérbios 22, versículo 4 diz: humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, honra e vida. A exemplo do Senhor Jesus, não há ninguém humilde como ele. Na entrada triunfal em Jerusalém, ele não entra em um cavalo de guerra, em um cavalo, lindo, impressionante. Em nossos dias seria algo como uma Ferrari. Não, ele escolhe um jumentinho, um carro popular. Quem usava o jumento, ainda em nossos dias, são pessoas simples, pessoas mais populares. O Senhor nos chama para viver essa realidade. Que haja humildade no seu coração e no meu também. Não se renda a esse evangelho do impressionismo. Não se renda a esse evangelho em que você tem que estar acima dos outros, impressionar e ser o mais top. Não seja isso, tá? Não é a vontade do Senhor Deus para a sua vida, nem para mim. O desejo dele é que nós sejamos o menor, aqueles que mais servem. Vamos orar? Pai Santo, o Senhor nos ensina a verdadeira humildade e o serviço. Nós lhe pedimos que o Senhor nos guie pelo caminho da retidão que o Senhor Jesus nos ensina. Ajude-nos a discernir e rejeitar a hipocrisia, não apenas dos líderes, mas em nossos próprios corações. Que possamos praticar tua palavra com integridade, não buscando a aprovação dos homens, mas a tua aprovação que é justa e verdadeira. Dá-nos a força para carregar os fardos dos outros com o amor e a sabedoria para liderar com o exemplo, não com palavras vazias. Que a humildade seja a pedra angular de nossas vidas, lembrando-nos de que o maior entre nós deve ser como o menor e o líder como o que serve. Senhor, transforma nossos corações para que possamos servir uns aos outros como o Senhor e exaltar teu nome em todas as nossas ações. Nós oramos ao Senhor dessa forma, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer conhecer um lado da genealogia de Jesus que você ainda não conhece, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós vamos orar com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: santifica o meu caráter, Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.